Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. Você tem aí o seu tempo, 10 minutos para fazer a tua apresentação. Boa sorte, sucesso. Ok. Estão me ouvindo certinho, né? Sim. Certo. Boa tarde, Blanca, ao professor Hermes, meu orientador, e a todas as pessoas presentes aqui nessa chamada, né? A maioria meus amigos. Eu me chamo Eduardo, sou estudante do curso de Relações Internacionais, e é uma satisfação poder apresentar para vocês hoje meu trabalho de conclusão de curso, intitulado As Diretivas da União Europeia e o Efeito Global, o Efeito Bruxelas, entre a governança global e a comunidade do poder, ou seja, como essas novas diretivas e normas da União Europeia se relacionam com o efeito Bruxelas e a colonialidade do poder. Bom, esse é o sumário que vai seguir a apresentação, né? Esse é o sumário que vai guiar a apresentação. Para começar, eu gostaria de explicar o porquê que eu escolhi esse tema. Bom, ao longo do curso de Relações Internacionais, nós somos muito expostos a essa ideia dessa imagem da União Europeia como o grande modelo, né? Um grande modelo de integração, um grande modelo de cooperação, um grande modelo de governança e, mais recentemente, aí, desde as décadas de 90, um suposto grande modelo de sustentabilidade. E isso sempre me deixou com um incômodo, né? Uma pulga atrás da orelha. Será que é tudo isso mesmo? Será mesmo que a União Europeia é esse padrão, esse modelo perfeito, é o que o mundo deve seguir, né? Ou será que existe coisas acontecendo por trás desse discurso de sustentabilidade e meio ambiente, né? E esse incômodo ficou ainda mais forte quando, uns meses atrás, eu apresentei meu pré-projeto no SARI, né? E a professora Lisa, que está presente hoje aqui na banca, fez uns questionamentos, alguns apontamentos, né? Que realmente mexeram comigo e com essa ideia que eu tinha sobre a União Europeia. Ela me sugeriu olhar com mais atenção para o impacto dessas normativas, né? Dessas normas, dessas leis europeias em países exportadores, como que essas normas, de fato, impactavam em países agroexportadores, né? Principalmente os agroexportadores, como o Brasil, né? Como exemplo. E foi aí que eu percebi que essas diretivas, que à primeira vista parecem muito do bem, né, por se tratar de sustentabilidade, do âmbito do meio ambiente, têm implicações muito maiores do que apenas proteger o meio ambiente de fato, né? Elas afetam diretamente e profundamente economias inteiras, cadeias de produção, cadeias de valor, né? E especialmente as baseadas em agroexportação. Então, desse incômodo e dessa provocação, desse apontamento sugerido pela Lisa, né, surgiu minha motivação, que seria tentar entender se essas diretivas europeias que trazem exigências ambientais bem rigorosas, né, para o sistema internacional, bem complexas, são de fato mecanismos de governança global, onde todos participam e colaboram, né, que deliberam sobre o assunto, ou se elas também funcionam como um instrumento de poder, que reforçam desigualdades históricas e assimetrias entre o norte e o sul global, né? Mas antes de adentrar os capítulos, eu queria explicar de uma forma bem simples alguns conceitos fundamentais, né, para entender melhor como seria o trabalho, que seria o de governança global, o do efeito Bruxelas e colonialidade do poder. Bom, governança global, resumindo, significa como o mundo tenta resolver os problemas que atravessam fronteiras, né? No sistema internacional, problemas do sistema internacional, como, por exemplo, o meio ambiente, comércio internacional, direitos humanos, mesmo sem existir um governo mundial, afinal, o sistema internacional é um sistema anárquico, né? Vendo que como essas regras e normas são criadas na base da cooperação, do diálogo e das negociações entre os Estados, né? Em teoria. Bom, o efeito Bruxelas é um conceito da autora Anu Bradford, que explica como a União Europeia consegue exportar, né, suas próprias regras e ideias para o restante do mundo. E não é porque a União Europeia força outros países, outros estados a seguir essas normas. É porque o mercado europeu é tão grande e atraente comercialmente, né, que se uma empresa quiser vender para lá, para a União Europeia, ela precisa se adequar a essas novas regras. Se a cadeia de produção, a cadeia de valor de algum produto passar por lá, ela também precisa se adequar a essas novas normas, entendeu? Então, a União Europeia, a Europa, regula dentro de suas fronteiras, mas as normas acabam valendo para fora.
essas normas acabam se tornando padrões globais, né, que os países devem seguir. E a colonialidade do poder, do autor Quijano, Aníbal Quijano, é a ideia de que, mesmo depois do fim do colonialismo, a estrutura de poder do mundo continua desigual, continua assimétrica, onde o norte continua definindo padrões e o sul continua tendo que se adequar, se adaptar a essas normas. O colonialismo histórico acabou, né? Mas essa lógica colonial continua. E a partir dessa base que eu vou dar sequência para os próximos capítulos, né? Bom, no primeiro capítulo eu apresento o debate sobre governança global e o papel da União Europeia nesse contexto. Aqui eu explico que, apesar de não existir um governo mundial, existem normas e instituições que tentam organizar o mundo, né, que tentam organizar o sistema internacional. E a União Europeia aproveita esse cenário para se colocar como uma referência normativa, uma referência regulatória. Ou seja, ela ocupa um espaço de autoridade moral, mesmo sem ser uma autoridade formal, colocada ali, né, votada para estar ali. Bom, eu explico também que, com o avanço da agenda ambiental, a União Europeia criou um enorme pacote, um enorme arcabouço de políticas verdes, o chamado Green Deal, né, o Pacto Ecológico Europeu, que inclui várias diretivas, várias normas, como a taxonomia verde, a SRD, a CS3D e também a EUDR, que eu vou comentar profundamente nos próximos capítulos. Bom, no segundo capítulo, eu apresento o conceito do efeito Bruxelas, só que de uma forma mais aprofundada. Eu mostro como a União Europeia, por ser um mercado altamente regulado e muito atraente comercialmente, né, acaba ditando padrões globais. E eu posso trazer alguns exemplos para vocês, como o GDPR, que é uma lei europeia de proteção de dados, e influenciou o mundo inteiro, né? Toda aula o Tomás fazia questão de falar sobre essa lei europeia que influenciou o mundo inteiro, né? E também os padrões de segurança alimentar, como o Farm to Fork, que é uma das grandes normas da União Europeia, o do Good, que também é uma norma europeia, que funciona dentro da europeia, que são leis que viraram padrões no mundo, né? E todos esses casos que eu falei sobre a GDPR, o do Good, o Farm to Fork, são normas internas da União Europeia que se tornaram padrões globais, né? E explico que agora a União Europeia está tentando fazer a mesma coisa, só que com as normas no âmbito ambiental. Já no terceiro capítulo, eu entro no ponto central do trabalho, né, que são as diretivas, e como foco principal a EUDR, que é o Regulamento de Produtos Livres de Desmatamento. Eu explico que esse regulamento exige que produtos como soja, cacau, carne, café, madeira e borracha tenham rastreabilidade georreferenciada, né? Isso significa que quem exporta para a Europa precisa provar exatamente de onde aquele produto veio, de onde aquela matéria-prima veio, coordenada por coordenada. E precisa mostrar que aquela área de onde foi retirado esse produto não sofreu desmatamento ou algum tipo de degradação ambiental depois de 2020, que é o ano de corte dessa diretiva, né? E aqui eu faço questão de explicar o impacto dessa diretiva no Brasil. Para grandes empresas, grandes traders, né, isso significa investir em tecnologia, em georreferenciamento, em mapas, auditorias, mas para pequenos produtores familiares, empresas pequenas que dependem da agroexportação, isso pode significar ficar totalmente de fora do mercado europeu. Isso porque a rastreabilidade exige GPS, exige mapas, exige plataformas digitais, exige auditorias, e tudo isso custa dinheiro, né? Demanda um dinheiro que não é pouco. E mais, o ônus, ou seja, o custo dessa prova, cai sobre o Brasil, cai sobre a Tailândia, cai sobre esses países que dependem da exportação, só que não tem esse arcabouço financeiro para arcar com o georreferenciamento. E esse custo não cai sobre a Europa. Isso cria um problema sério, no qual a União Europeia impõe a regra, mas não suporta os valores, os custos dessa regra. Quem paga é o exportador, é a pequena empresa, o pequeno agroexportador. E, tipo assim, essa diretiva, a EUDR, não foi construída em diálogo com esses países de terceiro, desses países do sul global. Ela foi discutida e aprovada quase inteiramente dentro da União Europeia. Então, essas normas que afetam o mundo, que afetam o sistema internacional,
foi só a Europa quem decidiu como ela funciona. Já no quarto capítulo, eu conecto essa análise com a teoria da colonialidade do poder, né? Aqui eu explico, eu mostro como esse tipo de norma, essa normativa, esse tipo de diretiva criada unilateralmente e depois transformada em um padrão global, se encaixa numa lógica que lembra a estrutura colonial, onde uma parte do mundo, né, o norte global, define o que é sustentável, o que é civilizado, o que é correto, e a outra parte do mundo, né, o sul global, precisa correr atrás para se adequar, para se adaptar a essas normativas. Mostra que isso reforça uma dependência tecnológica, uma subordinação regulatória e assimetrias, reforça assimetrias econômicas, né? E, tipo assim, mesmo que a intenção seja boa, e eu reconheço isso, até porque fala sobre sustentabilidade, fala sobre o âmbito do meio ambiente, o resultado pode reproduzir desigualdades. E aproveitar que eu falei da Sari, ela foi muito importante, porque me ajudou a enxergar que meu trabalho precisava ter mais profundidade teórica. Ela precisava se posicionar mais criticamente em relação a esse querido bloco que é a União Europeia, né? Foi ali que eu entendi que não bastava descrever a EUDR e as outras diretivas como algo superficial, algo raso. Eu precisava contextualizar politicamente essas diretivas, né? E questionar o que elas significam dentro do sistema internacional, como que elas, de fato, impactam o sistema internacional, né? Quanto às dificuldades, acho que duas foram bem chatas. Primeiro, acompanhar a diretiva EUDR em tempo real, né? Porque ela é muito recente e as discussões estão evoluindo. Como, por exemplo, o caso da empresa Danone. Todo mundo conhece aqui a empresa Danone, Danoninho, né? Que é uma empresa francesa que parou de importar matéria-prima, parou de importar soja do Brasil por causa dessa norma, por causa dessa diretiva, que nem está ativa oficialmente, né? Porque a normativa da UDR, ela é de 2023. Porém, conseguir se adequar a essa diretiva e adiou. Então, para as grandes empresas, essa diretiva da UDR, do desmatamento, começará a valer dia 31 de dezembro de 2025, agora no final do ano. Já para médias e pequenas empresas, começará em julho de 2026. Né? Então, você vê que essa diretiva já está trazendo um impacto para o sistema internacional, aqui para o Brasil, né? No qual essa empresa parou de importar soja do Brasil por causa de uma diretiva que ainda nem está ativa oficialmente. E a segunda dificuldade, eu acho que foi equilibrar a crítica e tentar evitar cair nesse negócio de tentar demonizar a União Europeia, né? Por causa dessas diretivas que, apesar de falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, reforçam simetrias globais, reforçam uma desigualdade e, por outro lado, idolatrar, porque apesar disso tudo, ela ainda é um grande modelo de bloco econômico, é um grande modelo de integração, de cooperação. Então, um desafio foi fazer essa análise crítica, mais séria e bem fundamentada, né? E, por fim, nas considerações finais, eu concluo que essas diretivas europeias, né, especialmente a LDR, não podem ser vistas apenas como políticas ambientais, não apenas como políticas ambientais. Elas são políticas ambientais, mas também são instrumentos que projetam poder, né? Elas moldam as regras do comércio global. A União Europeia reforça um papel normativo que nem sempre é democrático ou inclusivo, né? Na maioria das vezes ela é excludente por reforçar essa desigualdade, né? Afinal, o ônus não cai sobre a União Europeia, ele cai sobre esses países do sul global. E para encerrar, quero falar brevemente como esse trabalho contribuiu para a minha formação como um pré-internacionalista, né? Esse trabalho, o meu TCC, me ajudou a entender que nas relações internacionais quase nada é neutro. Mesmo políticas com boas intenções, como essa, que fala sobre sustentabilidade, carregam disputa de poder. E entender isso, desenvolver essa leitura crítica, foi talvez a maior contribuição do meu TCC para a minha formação acadêmica. Eu agradeço à banca, ao professor Hermes, meu orientador, e a todos que estão aqui presentes, meus amigos, e fico à disposição para perguntas.
Beleza, Eduardo, parabéns pela apresentação. Conseguiu aí de forma bastante sintética colocar todas as reflexões e acho que foi satisfatório para a banca o que você apresentou até aqui. Vamos passar para a segunda etapa, agora a etapa da arguição. Eu vou pedir para você, Eduardo, não sei se você tem aí uma caneta e um caderno, se você vai fazer anotação direto no... Tem aí, né? Então, vai tomando nota do que for sugerido. Provavelmente vão aparecer questões de ajustes, de forma, de ortografia, essas coisas todas que sempre aparecem. Vão aparecer perguntas, anota tudo e aí depois no final você seleciona o que vai responder, mas anota tudo e aí a gente vai conversando. Lisa, vamos começar com você, já que você plantou um triplex na cabeça do menino lá no NPEX, o que foi ótimo, diga-se de passagem. Agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite e a palavra é tua. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Hermes e Eduardo. O problema é isso, né? Agora eu vou ficar lendo ali Gustavo, eu vou chamar esse menino de Gustavo umas vezes, viu? Mas, Eduardo e Hermes, obrigada pelo convite. Eu fiquei honestamente feliz quando eu soube que era esse trabalho do Eduardo, que eu tive a oportunidade de discutir com ele, né, na ocasião da Semana Acadêmica, e aí antes de iniciar também cumprimentando a Paola, uma alegria dividir esse espaço da banca com você. E aí, Eduardo, achei interessantíssimo que isso tenha acontecido, porque eu estava despretensiosamente contribuindo ali na Semana Acadêmica com as discussões, e aí o seu trabalho me pegou de maneira contundente, na medida em que a minha trajetória de pesquisa ela foi parcialmente iniciada estudando a União Europeia. E aí, quando eu via a maneira como você colocou o seu tema, naquela ocasião da Semana Acadêmica, me lembrou muito o início da minha pesquisa também, que é olhar para a União Europeia e falar, uau, olha tudo que esse pessoal está fazendo, olha o tanto de coisa que eles têm, a gente quer ser igual. E aí me parece que entender que tudo aquilo tem aspectos positivos, mas, sobretudo, que tudo aquilo está atravessado por relações de poder e o jeito que isso vem quebrar em cima da gente, por exemplo, aqui no Sul Global, é muito diferente da maneira com que aquilo é colocado normativamente. Acho que foi um desenvolvimento de maturidade que demorou anos da minha formação. Eu entrei na estrada dentro tentando fazer isso. Então, assim, achei muito saudável que você tenha entendido as minhas colocações de forma positiva e mais, né, que isso tenha mobilizado em você uma intenção de olhar para a União Europeia com uma visão mais crítica, com uma visão de quem está fazendo pesquisa no Brasil, né, que eu acho que esse é um pouco o nosso papel, assim. E aí você vai notar, eu vou fazer uma fala, eu espero que seja bem objetiva. Eu vou falar inicialmente sobre algumas questões de forma do seu trabalho, depois fazer alguns comentários um pouco gerais sobre resumo e introdução. Depois eu vou endereçar questões metodológicas e aí, por último, eu vou te colocar algumas questões teóricas. E aí quero te deixar muito tranquilo, porque as provocações que eu vou te fazer, na mesma linha do que eu fiz na Semana Acadêmica, elas só existem porque o seu trabalho tem um corpo suficiente questionar, provocar, tensionar os argumentos e a maneira com que eles vêm sendo colocados, tá? Então, acho que fica bem tranquilo quanto a isso. E aí, vamos lá. Com relação à forma, eu achei que o seu trabalho está bem organizado no geral. É um trabalho que tem ali, dá para ver que tem um cuidado com seguir padrão ABNT, com cumprir todos os requisitos mínimos de elementos pré e pós-textuais. Então, acho que quanto a isso está bem tranquilo, ainda que esse momento de uma segunda revisão mais atenta, depois de passar pela banca, a gente vê coisas que a gente não tinha visto e estamos contando aqui também com mais 2 pares de olhos que estão olhando para o seu trabalho diferente de você mesmo, né? Chega esse momento que a gente já não enxerga mais as coisas do nosso próprio texto. Então, também vai por aí essas questões. Eu revisaria, acho que talvez na transposição, quando vai salvar de Doc Word para o PDF, o arquivo que eu recebi, o título de todas as listas está errado, está na página de cima, e aí no final do rodapé da página, e aí a lista começa na página seguinte. Isso às vezes acontece quando a gente vai salvar o arquivo, então acho importante corrigir antes de fazer o depósito.
falta ali as keywords, né, que acompanham o abstract. Você tem só as palavras-chave ao final do abstract, então as palavras-chave em português tem que estar acompanhando o resumo e as keywords acompanhando o abstract. E aí no sumário, eu acho importante também ter uma atenção ali, porque tem fontes diferentes no sumário, e a padronização do negrito em um dos subtópicos também ficou equivocada. Então é só voltar mesmo ali no olhar e pincelar essas questões. Uma coisa que eu queria atentar também para te chamar a atenção para isso é a padronização no uso dos principais termos do seu trabalho. E aí o exemplo que eu coloquei aqui que mais me chamou a atenção é a EUDR, a norma EUDR, que é a de... deixa eu lembrar aqui o que significa essa sigla. Do desmatamento. Exatamente. Regulamento, na lista de siglas, ela aparece como Regulamento Antidesmatamento da União Europeia. E aí, ao longo do trabalho, ela é redigida com outros 3 ou 4 nomes. Como ele é um documento importante para o seu argumento, eu sugeriria padronizar e usar de um mesmo jeito ao longo do seu texto. E aí também te sugeriria esse cuidado na hora, porque eu sinto que às vezes a gente está escrevendo e o que a gente mais quer é trazer diferentes nomes para uma mesma coisa para não ficar repetitivo. Às vezes eu acho que isso mais confunde do que ajuda. Se a gente mantivesse ali o EUDR do mesmo jeito, com a mesma tradução, eu acho que tende a trazer mais ganho do que uma pluralidade de termos que vai deixar mais confuso. E aí eu faço ênfase nesse termo porque é um termo que você, inclusive, analisa em outros capítulos, né? Então, acho que é importante essa padronização. E aí, duas últimas questões de forma é que é fundamental indicar o ano das obras citadas. Isso não pode passar desapercebido, acho, no trabalho acadêmico. Então, quando a gente faz isso por falta de atenção ali na correria, tudo bem, mas acho que é importante voltar nisso. Tem muitas citações indiretas, ou seja, nomes de autores que aparecem desacompanhadas dos anos das obras. E assim a gente não consegue nem ter o controle se você conseguiu incluir todas as referências na sua lista de referências, e se a gente quiser conferir quem são esses autores, isso é um pouco difícil. Então, algumas dessas coisas que eu estou falando de forma, podem parecer residuais, né, ou detalhes, mas na verdade são elementos importantes que arredondam a transparência do trabalho e permitem que a gente consiga verificar tudo que está sendo colocado ali no texto. Então, acho que faria também essa revisão. Inclusive, isso acontece no seu sumário, no seu resumo. Você cita ali o Quijano e o Boaventura de Souza Santos, mais um, todos eles têm anos. Isso é muito fundamental. E aí, por fim, uma questão que também pode ser uma questão de estilo, né, é que no início de cada parágrafo, eu tendo a pensar que no início de cada capítulo, aí colocar 2 ou 3 parágrafos de introdução, eu acho que dá um ganho de escala para a gente entender o que aquele capítulo vai trazer. Normalmente tem algumas pessoas que na introdução já dizem o que cada capítulo vai fazer, não foi o seu caso, então eu diria para pelo menos 1 a 2 parágrafos no início de cada capítulo, falando, esse capítulo aqui foi feito para isso, pum, pum. E aí deixa bem evidente ali para a gente o que a gente vai encontrar. Mas, assim, essa última questão eu acho que é estilo, você fica bem à vontade para conversar com o Hermes, ver se faz sentido. Com relação ao resumo, tem isso que eu mencionei da citação e de incluir o ano, mas eu ia sugerir de você dar uma enxugada no seu resumo, Eduardo. Eu senti que ele ficou um tanto grande, assim. Às vezes, em trabalhos mais extensos, uma dissertação, uma tese, a gente tem um resumo que dá quase uma página inteira, né? Eu acho que num TCC tenho dúvida se isso é necessário, sobretudo na maneira com que você fez, em que você separou ele e não deu parágrafos. Então, da maneira como está, acho que ele não cumpre com o padrão da BNT e, ao mesmo tempo, acho que tem pouco ganho de deixar um resumo de TCC tão grande. No documento que eu fiz na leitura do seu texto, eu fui riscando algumas coisas que eu achava que poderiam deixar de compor o resumo. Então, se você tiver interesse, eu posso te mandar esse arquivo. Ele tem um monte de comentário, de coisa de ortografia, que eu acho que não compete tratar aqui na banca, mas que são tentativas de aporte a versão final do seu trabalho. Então, se você tiver interesse, eu posso te mandar. E aí, isso especificamente também é sobre o resumo. E aí, digo a mesma coisa para as palavras-chave.
eu diminuiria a quantidade de palavras-chave que são colocadas ali. Eu tenho visto que o que mais se usa é entre 4, 5, 6 termos ali no máximo, tentando não repetir termos que já aparecem no seu título, por exemplo, né? Para ter um ganho de fala na hora que esse descritor é pesquisado. Então, deixaria também essa sugestão. E aí, quanto à introdução, eu achei que ficou bem interessante, tá? Eu acho que eu gosto dessas introduções que são divididas e a gente entende, de fato, qual que é a proposta de desenho metodológico da pesquisa. Então, eu achei que foi uma introdução bem consistente, os elementos necessários, eles são todos colocados ali, e aí eu faço um destaque positivo para a maneira com que você descreveu as fontes que você supostamente usou no seu trabalho, porque essa descrição de fontes bem feita, como eu encontrei na sua introdução, não tenho visto acontecer muito em trabalhos de TCC. Então, achei bem madura a maneira com que você descreve todos os documentos ou fontes nos quais você vai encontrar esses documentos, tá? Então, isso aí achei bem interessante. E aí, por fim, assim, nesses comentários mais genéricos de introdução, eu acho que eu falei isso para você na semana acadêmica, acho que vou falar de novo, porque eu acho que quando a gente traz um conceito para o texto, eu sei que a gente está na academia, eu sei que quem vai ler o texto provavelmente são apenas acadêmicos, mas trouxe um conceito para o texto, acho que a primeira coisa que a gente faz é elucidar esse contexto para o leitor. E isso não significa que eu, leitora, não sei o que é, mas que você, Eduardo, nesse processo de construção acadêmica, de elaboração de pesquisa, demonstra para mim que você entende a relevância de trazer um conceito e elucidar esse conceito. Então, diria também isso, e aí os exemplos que eu dou aqui que me saltaram aos olhos foi due diligence, que você, acho que já nas primeiras páginas esse termo aparece sem uma notinha de rodapé, e aí, veja, estou falando de coisas bem simples, é uma nota de rodapé que já resolve o meu problema. Accountability corporativa, são coisas que a gente no uso normal, corrente, como se diz, talvez pareça que é óbvio, mas não necessariamente. A gente trabalhando com um conceito e ele tem uma carga teórica de quando a gente traz esse conceito para o nosso texto. Dito isso, agora eu vou passar algumas questões metodológicas, sempre tentando fazer contribuições ao desenho de pesquisa, tá? Por favor, entenda meus comentários nessa chave. Quanto à pergunta de pesquisa, inicialmente, né? Eu acho que você fez uma coisa ali que a gente faz bastante em início de pesquisa, que é desdobrar uma pergunta em duas. Eu não sei se tem necessidade, né? Então, de que maneira as diretivas de sustentabilidade da União Europeia, ao se projetarem globalmente como normas de governança ambiental, contribuem para redefinir as dinâmicas internacionais de poder e responsabilidade climática? Isso aqui já é um trabalho, né? Aí quebrar essa pergunta e trazer mais uma, e em que medida essa lógica regulatória pode... Acho que não, sabe por quê? Porque eu acho que essa resposta 2, essa segunda pergunta, ela está implicada na primeira pergunta na medida em que você traz o elemento de redefinição das dinâmicas internacionais de poder. Então, acho que você poderia ficar tranquilamente com uma pergunta e o que você descobriu dessa segunda pergunta, você incorpora como resultado da primeira, porque está intrinsecamente conectado, inclusive do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista das desigualdades estruturais que a gente percebe que se reforça. Então, eu daria essa dica. E aí, quanto aos objetivos, Eduardo, achei interessante que você quis trabalhar com a hipótese, acho não, né? Não é um elemento fundamentalmente necessário num TCC, mas entendo que às vezes ajuda a direcionar a construção do trabalho. Agora, os objetivos, achei muitos objetivos, tá? Eu sugeriria você ter ali um objetivo geral, e aí daqueles 5 ali que você elencou, destacar 2 ou 3 e escolher os que você de fato fez. Porque, por exemplo, examinar a evolução da União Europeia como potência normativa, acho que sim. Analisar as principais diretivas, acho que sim. E avaliar os impactos globais dessas regulações sobre cadeias produtivas, acho que sim. As demais coisas, eu acho que elas são ornamentais, acho que não é ornamental a palavra, mas elas são componentes da matriz teórica do seu trabalho. Então, eu diminuiria um pouco, porque quando a gente olha um trabalho com 5 objetivos e 2 perguntas, a ambição ela é alta, então começa-se a esperar um volume de resultado para dar conta daquilo tudo que é expressivo. Tá? Por fim, mais 2 questões metodológicas que eu te coloco é o seguinte,
cada palavra que a gente coloca num trabalho acadêmico, ele está trazendo consigo uma carga teórico-metodológica. Isso dentro do desenho de método, pelo menos na trajetória que eu tenho feito de pesquisa, eu acho que é ainda mais fundamental. Se você fala que vai fazer uma coisa de método e não faz, é um problema grave no seu trabalho, que em situações de publicação em revista, por exemplo, a gente não publica por questão de método. Então, por isso que eu estou fazendo essa ponderação aqui. Você não faz análise documental no seu trabalho e você não faz análise de discurso. Essas duas coisas estão ditas. Como que a gente consegue driblar isso, a meu ver? Né? Eu acho que você pode falar em análise de documentos, que parece uma bobeira, mas não é, porque análise documental é uma outra coisa, eventualmente significa contagem de palavras, significa buscar uma série de padrões em documentos que depois vai permitir que você compare esses documentos. Então, você não fez isso. Se você fez uma análise de documentos, e aí tá tudo bem, acho que um trabalho de TCC é isso que a gente faz. E análise crítica dos discursos. Eu te sugeriria fazer essa alteração na redação dos discursos, porque daí você tira o seu compromisso metodológico com a análise de discurso, que também implica um outro universo de situações ali para você conseguir comprovar que fez uma análise de discurso. Tá? Então, eu te deixaria essas duas sugestões aí para que você não fique num nó cego em compromissos metodológicos que você não necessariamente vai dar conta de trabalhar. E aí, Eduardo, é uma questão, para mim, um tanto... Acho que uma questão das mais relevantes, assim, para mim, no seu trabalho é o uso de dados, tá? Eu achei o seu trabalho honestamente bom. Eu gostei muito do texto, eu gostei da costura, eu gostei do encaixe, eu achei que faz sentido, a maneira como você escreve é fluida, não tive dificuldade para ler, mas, assim, quando você pegar o arquivo, caso queira que eu trabalhei em cima, em todas as páginas quase eu te pergunto dos dados que são as informações que você faz. Porque é um trabalho científico, simplesmente por isso. Um trabalho científico, qualquer coisa que a gente diga que não esteja fundamentada, que não tenha uma evidência, é passível de ser questionado. E foi isso que eu fiz no seu texto. Então, eu não vou ficar aqui me debruçando sobre cada um desses elementos, mas eu queria te fazer essa reflexão para o seu trabalho todo, assim. Você precisa colocar dados, e esses dados, eles podem aparecer, você não precisa criar páginas e páginas para colocar esses dados. É uma nota de rodapé. Se você fala, o Brasil é um dos principais, a União Europeia é um dos principais importadores da soja brasileira. Então, me traz aqui numa nota de rodapé quais são os países principais importadores de soja da União Europeia, segundo o MIDIC, por exemplo, ou segundo o MAPA. Dados oficiais, né? Seja quando você fala, porque depois que isso aconteceu, muitos países estão com dificuldade de exportar para a União Europeia. Me traz uma notícia de um meio de comunicação que seja validado internacionalmente, que sustente o que você está falando. Porque senão vira um grande compilado de frases que não estão minimamente comprovadas. E isso é o que menos caracteriza um trabalho científico. E perceba que aqui a gente não está tendo uma discussão sobre neutralidade, ausência de neutralidade ou viés. A gente está tendo uma discussão sobre o que se fala num trabalho precisa ter uma sustentação de dados. É pura e simplesmente isso. Todo trabalho tem viés, mas o dado é o que sustenta as afirmações que são feitas. Aí eu achei que isso ficou um pouco mais grave quando você tem uma seção só de dados e evidências, que é a seção 4.2.1, uma seção com menos de uma página, que você traz dados que você ainda não tinha nem trazido para a discussão no texto. Então, quando eu vi aquela seção, eu pensei, bom, então aqui, todos os dados que eu pedi sobre o Brasil no capítulo anterior, ele vai me trazer. E aí você traz outros dados sobre a Ásia, sobre outros tipos de exemplo, não endereça dados sobre o Brasil. A sessão ficou curta, então essa questão dos dados me deixou um pouco incomodada. Assim, eu acho que seria importante dar uma arredondada nesse aspecto dentro das suas possibilidades, claro. E aí, gente, para encaminhando para o final, eu vou te colocar agora algumas questões teóricas, e são apenas 1, 2, 3, 4, bem tranquilo. Na mesma chave dos dados, a gente entra agora no corpo teórico, pensando que é importante trazer referência para cada conceito que se fala no trabalho. Tá? Você fala de spillover, poderia ter trazido o institucionalismo liberal como nota de rodapé.
tudo isso demonstra que você tem conhecimento teórico para estar propondo aquela discussão. Página 20, você fala, os críticos dizem não sei o quê. Quem são os críticos? Onde que você leu isso? Página 27, os analistas afirmam. Quem são os analistas? Onde você leu os analistas? Não tem problema citar os analistas, mas então me joga uma nota de rodapé com 10 analistas que você leu para poder formar a sua posição. E isso vai ao longo do seu trabalho todo também, tá? Você vai ver aqui, às vezes, anotações, quase todo o parágrafo fala de onde você tirou isso, quais são os dados, qual é a evidência. À medida em que a gente ainda é estudante, tem frases muito contundentes que a gente não sustenta sozinho. O que a gente faz? Traz os autores e fala, não fui eu que falei, foram eles. Então aí, se tem um problema, não é comigo. Entende? É esse tipo de proteção na hora da pesquisa e eu achei que faltou isso, acho que é importante tentar arredondar. E agora, sim, questões de fato mais teóricas. Né? Achei curioso quando você traz ali no início do capítulo teórico, você fala da governança global, e aí fala que vai trabalhar com governança global, o James Holden é ótimo, e aí você fala que o conceito da governança global rompe com a lógica hierárquica estatal de Westphalia, do sistema de Westphalia. E aí, só uma provocação, tá? Isso aí você pode ficar muito tranquilo quanto a responder. Voltou, Lisa. Voltou? Uhum. Beleza. Pode fazer a Foi provocação. só uma instabilidade aqui. Tá. Falando da governança global, falando que ela vai romper, né, com a lógica hierárquica, e aí eu acho que não, com base numa provocação que eu senti recentemente, preparando as minhas aulas de organizações internacionais, que era o professor Oro Young. O Young, ele trabalha com organizações internacionais, com governança global, desde os anos 2000 ou antes, na mesma toada ali do James Holden. E aí o Young tem um texto de 2024, que ele vai falar sobre governança planetária. É um texto muito provocante. Eu queria ter tido o insight de falar com você sobre isso na semana acadêmica também, porque eu acho que ia incorporar bem. Porque o Young fala, nessa lógica de governança planetária, que a governança global já falhou, na medida em que não houve uma ruptura com o paradigma da maximização de ganhos relativos que sustenta as relações internacionais. Então, nesse texto, eu acho que o Young dá uma resposta para o que você tentou fazer quando você fala que a governança global rompe com a hierarquia, que é, o Young fala, se a gente não romper com o paradigma das relações internacionais, que tem a maximização de ganhos relativos como principal máxima dos Estados, nunca que a cooperação vai funcionar como deveria. Logo, não teremos uma governança minimamente funcional. Então, eu acho que esse texto, ele traz o potencial de ruptura que você está buscando para sustentar conceitualmente o seu trabalho quando você fala em governança global. Evidente, não espero que você inclua isso no seu texto, fica bem tranquilo, acho que governança global dá conta, né? Mas achei que cabia te fazer essa provocação caso você tenha interesse em continuar essa pesquisa, porque tanto o seu tema é completamente atual do ponto de vista da temática, ou seja, meio ambiente, União Europeia, né? Mas do ponto de vista do tensionamento teórico que está acontecendo dentro de relações internacionais, em que a própria governança global está sendo questionada. E aí você tem autores consolidados que estão trazendo esse tipo de provocação, por exemplo, ao falar em governança planetária. Eu achei esse texto do Young fantástico, tá? Jogar governança planetária, a hora Young 2024 no escola, você encontra. E aí, acho que em português ou em inglês? Questão, assim... Oi? Em português ou em inglês? Lamentavelmente, eu só encontrei em inglês ainda. Tá. Não, você falou com uma naturalidade. Só jogar governança planetária, Young. É que vai pegar, eu acho que ele está criando agora essa proposta, sabe? Uhum. Mas posso estar errado também. Mas olha só, e aí a última questão, Eduardo, e aí eu também quero te deixar muito tranquilo com essa questão, é uma questão que de fato eu preciso falar na medida em que eu plantei o triplex ali na sua cabeça na semana acadêmica. Ao longo do seu texto, dá para ver que você tomou contato com o referencial decolonial de maneira recente. Porque acho que, sem querer, você tem deslizes na construção do argumento que quase que refutam a lógica decolonial.
Então, por exemplo, quando você fala, deixa eu pegar aqui o exemplo para facilitar a minha fala. Quando você fala na página... Poxa, eu queria te dar aqui. Queria dar o exemplo exato. Aqui, achei. Quando você fala, por exemplo, a União Europeia, ao criar um arcabouço regulatório sólido, fornece estabilidade e parâmetros técnicos que são incorporados espontaneamente por outros atores. Essa palavrinha espontaneamente aí, ela é um perigo, porque não tem quase nada de espontâneo acontecendo no sistema internacional. O que tem são potências normativas, como a União Europeia, e você reconhece isso, e aí você tem não imposição, mas você tem são difundidas normas, e essas normas eventualmente são incorporadas, mas eu acho que não é de forma espontânea que isso acontece. Eu acho que tem relações de poder, eu acho que tem interesses políticos, e é tudo isso que a teoria decolonial está acenando para. Tá? Acho que um outro exemplo disso que eu estou querendo me referir acontece também na página 21, quando você fala aqui o modelo da União Europeia, o poder normativo da União Europeia é inovador e civilizatório. Essa palavra não pode coexistir com um texto que se pretende decolonial. Essa palavra, assim, não tem condição alguma. Então, assim, são pequenas nuances que tornam o uso da teoria decolonial inconsistente, a não ser que você as corrija e aí demonstre que você, de fato, está trabalhando com as teorias decoloniais, né? E aí, acho que a última provocação nesse sentido é quando você fala da regulação ambiental europeia como modelo. Acho que isso faz o mesmo tipo de aceno, né? Se a gente está falando em decolonialidade do poder, se a gente quer uma ruptura das estruturas, a gente não pode pensar a União Europeia como modelo automático. A União Europeia, de fato, ela tem uma série de avanços. É interessantíssimo tudo que se construiu, mas tudo se construiu em cima de relações de poder muito bem estabelecidas que não são espontâneas, não são civilizatórias e muito menos são modelos. Então, acho que esse tipo de cuidado, eu te chamo a atenção para isso, muito pensando que, possivelmente, se você achou que seria interessante trazer essa matriz teórica para o seu trabalho, você pode ter interesse de avançar nisso. Então, muito nesse lugar que eu estou te colocando essas questões, assim, porque é evidente, a gente pega um corpo teórico pela primeira vez, a gente vai cometer uma série de deslizes até a gente, de fato, conseguir assentar, né, que vocabulário que eu uso, como é que eu coloco essas questões, que adjetivos que eu faço, enfim, é uma série de questões. E aí eu te deixo bem à vontade, se você quiser comentar sobre as questões que eu falei ao final, tá? Acho que, sobretudo, essa questão dos dados, eu gostaria de te ouvir a respeito, pois foi um incômodo importante para mim. E aí, no fim, queria também te ouvir, assim, se você tem intenções de continuar sua pesquisa, se você, após estudar a matriz teórica decolonial, se você acha que, de fato, faz sentido, né? Se tem como a gente parar de idolatrar, estou te citando, né, a União Europeia um pouco, porque, apesar de ser extraordinário, a gente precisa fazer um trabalho de pesquisa científica que está pautado nas estruturas de poder como elas são, né? Fazer esse tipo de reconhecimento. Então, obrigada, parabéns. Para mim foi uma alegria poder ler seu trabalho e vir aqui conversar com você. Beleza, Lisa. Agradeço as tuas contribuições, tua leitura atenta, todas as sugestões. Aí o Eduardo vai depois reagir às quais ele entende que ele tem condições de responder de imediato, e as que ele não tiver, a gente vai sentar e conversar para pensar na versão final. Paola, vamos seguir agora para a segunda arguição, e aí na sequência o Eduardo responde as duas de uma vez. Então, muito obrigado por aceitar o convite, bem-vinda novamente. Eduardo, então vai ser difícil mesmo de chamar de Eduardo lendo Gustavo, então eu já peço de antemão desculpa se isso ocorrer. Obrigada pelo convite de participar da banca. Eu tenho 99% de certeza que o Hermes contextualizou, mas o tema é muito, muito próximo da minha tese de doutorado. Algumas referências eu utilizo diretamente, o Bastos Lima e a Schilling Vaca-Flor, que você citou. O Bastos Lima eu visitei no Instituto de Estocolmo para conversar sobre essa pesquisa que você cita, então o tema realmente é muito próximo ali do que eu faço hoje.
Mas eu quero fazer um adendo que o tema é muito próximo do meu trabalho, tanto quanto é da minha pesquisa. E aí eu preciso comentar essa história, porque o comentário da Lisa do termo civilizatório, né, vindo da União Europeia, e o Hermes sabe essa história e esse desconforto que eu passei no meu trabalho, mas é que às vezes a gente só percebe o peso de uma palavra quando a gente sente ela na pele sendo do sul global. Em uma reunião no meu trabalho com europeus, houve um comentário que uncivilized countries, like Liberia, Brazil, então países não civilizados como Brasil, Libéria e outros. E esse comentário me pesou muito, porque eu trabalho com um tema muito próximo à sua pesquisa, e é nesse momento que a gente vê que esse discurso do colonialismo ele é inerente em relações do dia a dia, da pesquisa. Então, realmente, eu quero corroborar que tem que ter muito cuidado ao trazer isso ali no seu trabalho, nessa teoria conflitante, porque realmente não dialoga bem com a questão que você traz inicialmente, que é esse choque e esse ponto da União Europeia exportar de forma principalmente unilateral os seus marcos regulatórios. Se me permitir, então esse era o meu comentário, desculpa momento de história, mas é que foi uma questão que me marcou muito, e aí ouvindo a Lisa falar, eu revivi aqui, então só para a gente quebrar o gelo inicialmente. Eu posso compartilhar a minha tela? Hermes, posso? Porque aí eu compartilho os comentários e eu prefiro, e depois aí eu acho que vai ficar mais simples a minha arguição compartilhando a minha tela. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você entendeu e sabe a história que você quer contar, e às vezes falta a habilidade de estruturar o trabalho, que é uma habilidade de pesquisa, e qualquer habilidade é adquirida ao longo do tempo. Então, tal qual a Lisa comentou, são ajustes, e são a partir dessas trocas que a gente melhora a estrutura dos nossos textos no futuro. Então, eu consigo entender muito bem o seu objetivo e onde você quer chegar, mas às vezes a sua estrutura te contradiz. E aí, um dos pontos que a Lisa levantou e que eu anotei, e aí eu vou começar por ele, é da sua pergunta de pesquisa. Ela é bastante longa, deixa eu subir aqui que eu reescrevi ela para facilitar a nossa compreensão. Só que ela é bastante longa porque ela quase começa a explicar algo mais do que ela é uma pergunta longa. Então, eu reestruturei ela aqui, eu vou guiar a minha argumentação para te explicar por quê. O que você coloca na sua pergunta de pesquisa, uma parte dela, para mim, é variável. Então, a dinâmica internacional de poder que você cita na pergunta é o reforço das desigualdades estruturais entre estados centrais e periféricos. Então, isso você pode, assim, eu aconselho retirar da sua pergunta. E aí, olhando aqui na tela para a pergunta que eu estou te sugerindo, eu vou guiar um pouquinho a minha arguição nesse sentido. No seu resumo, na sua introdução e no decorrer do seu trabalho, você cita os principais marcos regulatórios, sempre em conjunto, como uma análise conjunta deles e de todos. E na sua arguição e no decorrer mais próximo à conclusão, você se direciona mais para EUDR, né, que é o Deforestation Act. Eu acho positivo, eu acho que você tem uma análise muito positiva dela, mas é contraditório com o que você me conta no começo. Você me conta que você vai analisar todas e levar essa arguição até o final, e no final você se aprofunda em uma delas, que é a EDR, que você deixou muito claro aqui na sua arguição. O que eu aconselho não é perdido o que você pesquisou dos outros marcos regulatórios, mas a gente poderia guiar o seu trabalho, então, para o objeto dele, para você comprovar a sua hipótese, ser a análise da UDR em si, dos impactos dela, de como ela foi construída, que você já tem essa arguição mais estruturada. Então, deixa eu só aí trazer aqui essa questão da EUDR também. Eu estou com vários comentários que talvez não estejam de forma cronológica,
mas eles estão no decorrer do texto. A EUDR em si, aqui eu trouxe esse comentário e vou compartilhar depois. Então, as diretivas né, da União Europeia, elas fazem parte do seu problema. Então, o marco regulatório da União Europeia, composto por X, Y, Z, incluindo a EUDR, faz com que a União Europeia, a partir do seu poder regulatório, considerando o efeito Bruxelas, exporte de forma unilateral, porque é unilateral, porque ele é exportado. E aí eu senti um pouco falta disso. O efeito Bruxelas, ele é exportado por entidades privadas. São as empresas que fazem esse movimento unilateral e é isso que diferencia ele de outros movimentos políticos e econômicos. Então, as empresas, por aderirem, forma, né, elas acabam exportando e fazendo esse movimento. Então, esse movimento ele é feito a partir das empresas. E aí, eu senti um pouquinho de falta nesse sentido. Então, a gente entra aqui em várias diretivas, então a gente faz um panorama geral e percebe que você faz um panorama geral da CSRD, da CSDDD, da taxonomia verde, e depois você vai aprofundando para a EUDR, que é o que eu aconselho que você reestruture e faça com que seu objeto principal, então, seja especificamente a EUDR aqui. Com isso, deixa eu voltar para os meus comentários mais acima. Só um momentinho. Então, aqui eu até coloquei para você, já na sua introdução e no seu resumo e na estrutura do seu trabalho, eu indico você separar a sua análise como os marcos regulatórios da UE, incluindo todos que se encaixam no seu recorte temporal, e o objeto de análise, sim, sendo a EUDR e os impactos que ela tem e como ela faz com que essa questão da colonialidade do poder da União Europeia, como ela, né, essa questão norte e sul global ocorre a partir dela. E aí, com isso, eu vou puxar o ideal, que eu aconselho, é esse arcabouço que você está trazendo aqui para fechar, você traga como parte da sua argumentação de dados mais acima também, o que vai tornar mais robusto a EUDR sendo o seu objeto de pesquisa em si. E a EUDR, ela é mais focada em questões ambientais. Porém, no momento que você de desmatamento ilegal ou áreas de desmatamento irregular, você tem impactos também sociais. Então, você evita adentrar terras indígenas, você evita violar direitos de pessoas ribeirinhas. Então, muito mais pelo que é meu tema de pesquisa, que é direitos humanos e a perspectiva mais social, eu senti um pouco falta de você trazer isso. Você fala muito de governança ambiental, que eu sei que é um termo amplo, e sustentabilidade também, mas eu senti falta, assim, de você trazer um pouco mais sobre aspectos sociais e como a questão ambiental está atrelada a isso e como os marcos regulatórios que você traz têm esse objetivo também, porque o objetivo não é puramente ambiental. Você não precisa trazer um super capítulo sobre direitos humanos aqui, mas você precisa me contar que isso faz parte, que isso está exposto nessas legislações. Eu até trouxe aqui, aqui nessa parte que você fala sobre sistemas tradicionais agroflorestais, você fala muito de produtores. Aqui você tem que trazer você tem que trazer dados, você tem que trazer esse arcabouço que você cita lá na conclusão, que você sabe que servem para a sua análise. E aí, na questão dos dados que a Lisa trouxe, eu também fiz uma observação. E aí não é uma falha sua. Eu acho que, às vezes, quando a gente está escrevendo pela primeira vez,
nós optamos por sempre querer pegar dados primários e evitar notícias e evitar relatórios de consultorias e tentar sempre ir pelo artigo científico publicado numa revista. Eu, Paola, que trabalho muito com o setor privado e faço muitos relatórios, normalmente são dados muito sólidos, e se você traz ele de forma consistente, não vejo problema em você ser transparente aqui, principalmente no seu terceiro eixo metodológico, e indicar que você está trazendo esses dados de fontes secundárias, e que a origem deles é sim, né, que você buscou fontes na qual a origem dos dados são FAO, IBGE, CIDRA, porque eu não vejo no seu trabalho, e eu não acho que você tenha feito isso pelo tempo de um TCC, pela profundidade que você precisa, não é necessário, analisar todas essas bases de dados primárias. Então, eu trouxe essa observação aqui, eu acho que dialoga com o que a Lísia falou, tentar trazer essas fontes secundárias da onde você trouxe esses dados no decorrer do texto, porque muitos dos dados que você traz, e por eu ter muita familiaridade com a sua bibliografia, eu sei que são de fontes secundárias. Mas por isso, e é uma recomendação que não deixa brechas no seu texto, tal qual a Lisa falou. Qualquer coisa que a gente escreve é brecha para questionamento, então evitar questionamentos é sempre melhor para todas as partes. Outro ponto, então aqui eu vou entregar esse documento para você, mas outro ponto que eu queria também trazer, um parágrafo seu, deixa eu dar um Ctrl F aqui, dados e evidências e assimetrias de compliance, e aí eu trago aqui compliance várias vezes no seu texto, mas tem um local específico que eu deixei uma observação, que o compliance nesses marcos regulatórios europeus se refere numa tradução, assim, não consigo traduzir diretamente o termo, porque alguns termos são difíceis de traduzir, mas ele se remete a conformidade a. Então, uma empresa que está compliant, ou seja, em conformidade com a EUDR, o que ela fez para estar em conformidade, o que o próprio marco regulatório exige que ela faça para estar em conformidade. E aí, eu te digo com muita propriedade, você pode verificar isso na própria legislação ou em dados secundários que analisam essa legislação, é a devida diligência. Então, um ponto muito incomum dos marcos regulatórios que você traz é que a devida diligência é a forma como as empresas utilizam para ficar compliant com a legislação. Então, é difícil, eu não acho que é uma coisa fácil de entender, porque por muitos anos, e as empresas privadas muitas vezes têm uma área de compliance, muitos anos atrás existia a questão de compliance como um passo a passo, mas não mais. E essas legislações vêm para quebrar exatamente isso. Então, eu revisaria o seu conceito de compliance aqui e traria especificamente devida diligência, que é o que está na EUDR, na CS3D, na CSRD, na CS3D, é a devida diligência como mecanismo para as empresas alcançarem o compliance. Então, o compliance aqui é estar em conformidade com, e não um caminho para alcançar. Então, eu só queria destacar muito isso, porque quando eu olho dados, evidências e assimetrias do compliance, eu entendo o que você quer dizer, porque eu entendo a confusão. E compliance é um termo muito utilizado na administração, é um termo muito utilizado, né, na economia, mas nos direitos humanos e na devida diligência ambiental e de direitos humanos e na questão social, não é o caminho indicado pelas legislações. Então, eu acredito que essas seriam minhas principais contribuições. Eu não vou entrar em forma, eu fiz alguns comentários de ABNT, mas a minha escrita há alguns anos vem sendo em inglês, então eu não uso ABNT, eu uso APA, e eu achei que você deu uma misturada porque eu sei que é diferente. Então, eu vi que você usou APA, que é a citação final em letra minúscula com o ano, sem a página, e aí seria clicado. Então, dá uma revisada, porque isso talvez seja um problema ali na hora de publicar, mas eu não vou me ater a isso. Eu acho que isso é uma coisa que depois você, passando até por uma inteligência artificial e fazendo um script estruturado que diga padronize minhas referências para a ABNT correta, você resolve. E eu tenho certeza que você é esperto o suficiente para fazer isso, então não vou adentrar. Então, para resumir,
o que eu faria aqui, o que eu indicaria? Reduzir a sua pergunta de pesquisa, tal qual a Lisa também indicou, e focar na EUDR como seu objeto principal, porque você já tem munição para isso, e trazer as outras legislações, os outros marcos regulatórios como forma de corroborar o seu argumento desse movimento que a União Europeia faz, de exportar de forma unilateral esse poder, causando essas assimetrias, e aí entrando mais numa teoria ali da colonialidade que você também entra. E, além disso, tomar muito cuidado com o termo compliance, então revisaria isso e traria exatamente o que está na legislação, que é o mecanismo, porque eu acho que há uma confusão entre compliance e devida diligência, que ou como compliance está sendo usado efetivamente. Nada é grave. Aqui eu assinalei algumas outras coisas, essa imagem aqui ficou incompleta só, mas é algo que se ajeita. Eu tenho certeza que no seu Word está correta e no PDF às vezes sai incompleta. Algumas questões ali nas suas referências, que o espaçamento é simples. Eu deixei alguns comentários soltos para você refletir sobre o problema, mas principalmente eu foquei em comentários mais no seu início, porque você mudando a estrutura, eu acredito que você tem conteúdo suficiente para se adequar a essas recomendações que eu estou colocando aqui. Por exemplo, o que cada norma traz, então por que você focaria na EUDR caso você e o Hermes aceitem essa sugestão. Então, são alguns comentários pensando caso você aceite a minha sugestão do que você poderia ajustar no seu texto. No geral, eu acho que tem bastante literatura aqui, que às vezes faltou citar, mas eu vejo que tem bastante. É perceptível que você leu coisas diferentes para conseguir construir, porque não é uma lógica fácil. Então, é mais ajustes finos e, enfim, caso você não siga o caminho ali da pesquisa, eu no meu TCC não achava que eu ia seguir, são coisas que não se incomode com isso, é natural, é o processo, o TCC é isso, mas é importante que você saiba, porque dependendo até para o setor privado que você for, ter essa clareza de estrutura de pesquisa te ajuda a ter clareza em estrutura de relatórios, ou em estrutura de fala, ou em muitas outras coisas. E eu percebo que na sua fala você tem a clareza de onde você queria chegar, mas às vezes na escrita a gente acaba se perdendo um pouco. Com isso eu finalizo minha fala. Parabéns pelo texto, talvez pela minha proximidade com o tema, algumas sugestões não sejam cabíveis aqui, então filtre o que é cabível e não. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Paola, pelas sugestões e pelos comentários feitos no texto. Aí, da mesma forma que falei anteriormente, o Eduardo vai verificar o que ele pode te dar de retorno de imediato e depois o que a gente entende que é possível fazer diretamente no texto. Eduardo, Hermes, oi. Deixa eu só fazer uma colocação que eu achei interessante que a Paula falou de misturar a APA com a BNT, que daí talvez eu não sei se ela saiba, mas eu acho que tem uma coisa muito positiva que as ressalvas para mim do Eduardo são o padrão da BNT anterior, porque mudou agora. Sim. Está mais parecido com a APA. A primeira letra é maiúscula e o resto do sobrenome é minúscula. E eu é bem mais bonito. Então, eu coloquei, inclusive, não tenho certeza, verificar, porque eu realmente não tinha certeza. Essa é muito recente e eu achei que ficou bem mais bonito. Só um comentário também. Também acho que ficou bem mais bonito. Então, Eduardo, vai seguindo aí conforme você anotou, vai respondendo o que você acha que é possível responder, os comentários que você acha que consegue reagir, por que você não usou dados, eu não quero nem falar sobre isso. Vai lá. Bom, então vamos começar sobre os dados, né? Eu tive uma reunião com o Hermes, no qual ele me sugeriu seguir essa linha mais quantitativa, mas trazer dados, números para expressar. Só que eu disse para ele que o meu maior medo era entrar naquele site como Comex e trazer aquelas 1000 tabelas sobre números. É o meu pior pesadelo fazer algo nesse sentido. Ele falou que meu TCC seria só teoria, e eu falei sim, porque meu maior pesadelo é entrar em números, em planilhas e ter que trazer isso, tabelas enormes sobre números e cadeias produtivas, cadeias de valor.
ia ter que explicar cada ponto. Então, eu resolvi seguir por esse caminho mesmo. Os dados, eu comecei de baixo para cima, não, das considerações finais para cima. Então, eu vi que, tipo, no quinto, no quarto e no terceiro, tinha todo parágrafo tinha uma fonte, tinha alguma citação, alguma coisa, alguma referência. E daí eu pensei, nossa, tô colocando isso em tudo. Aí nos próximos, quando eu fui subindo mais, eu comecei a tirar. Por exemplo, quando eu comentava algo simples, como as diretivas. Será que eu explico mesmo o que são as diretivas, sendo que já está, tipo, escrito? Eu tinha até pegado um da Wikipedia só para explicar algo que era básico. Aí eu lembro que teve um conceito, eu acho que era supranacionalidade, alguma coisa assim. No início, eu ainda deixei um comentário, quando eu estava escrevendo, bem no início, eu deixei um comentário, eu explico isso? Aí eu lembro que o Hermes até respondeu, não, a gente parte do pressuposto que nós já entendemos alguns conceitos. Eu falei, não, beleza, mas sim, eu acho que eu posso trazer como rodapé alguns conceitos que são básicos para a gente de RI, né, a gente fala sobre isso, e para outras pessoas, outros alunos de outros cursos, por exemplo, não é um conceito tão fácil, né? O compliance eu trouxe nesse sentido de estar em conformidade mesmo. Eu acho que trocar pelo que você sobre devida diligência talvez seria sim um melhor caminho, mas o compliance no meu TCC eu trouxe nesse sentido de estar em conformidade com as diretivas, né? Sobre eu seguir ou não esse caminho, eu não sei, estou pensando sobre. Eu terminei, minha conclusão termina com uma pergunta para talvez falar ou não nisso no futuro, talvez no mestrado, seguir com a pesquisa, mas eu ainda não tenho certeza se eu seguiria. Mas eu deixei ali já uma pergunta para, se eu resolver seguir ou não, ter ali algo para tentar responder. Então, eu acho que seria isso. De imediato, que eu conseguiria responder. Eu estou satisfeita. Eu não tinha perguntas, eu só tinha observações. Isa? Acho que é isso, né? Bom, vocês são muito boazinhos. Enfim, só para a gente finalizar e encaminhar para a nossa deliberação, o Eduardo me procurou há alguns meses atrás com uma proposta de estudo sobre a União Europeia e tentando fazer essa conexão entre comércio internacional e a União Europeia, e aí a gente fez esse desenho, essa proposta, enfim, que eu acho que é algo que pode contribuir para ele, para além, eventualmente, só desse TCC. Eu cada vez mais tenho estimulado os nossos estudantes a pensarem em seus trabalhos de conclusão de curso como possibilidades também de inserção profissional. E aí a gente conversou um pouco sobre como ele pensava, óbvio que é muito difícil, mas como ele pensava os próximos passos aí da vida dele, e aí a gente entendeu que talvez esse seria um caminho interessante. Então, por isso que eu provoquei ele também em relação à questão dos dados, de fazer esse acesso às plataformas, às bases de dados e começar a trabalhar com isso, menos pelo TCC em si e mais para desenvolver uma habilidade de manipulação, né, das planilhas, eventualmente, mas mesmo a manipulação dos dados já mais tratados e que eles pudessem ser pelo menos expostos, né, através aí de tabelas, gráficos e afins. Mas enfim, ele nesse momento achou que não tinha condição, não quis enfrentar esse desafio. Em algum momento vai aparecer alguém menos compreensivo na vida dele e vai dizer para ele que ou ele faz isso ou ele faz isso, né? Então aí ele vai lembrar desse momento, né, Eduardo, com bastante carinho. Então agradeço a contribuição. Posso só fazer uma observação que eu ia manter por final? Mas o Hermes fez por mim. Eduardo, totalmente compreensível você não querer utilizar a base de dados primárias no seu TCC, mas como uma pessoa que não é 100% acadêmica e que sempre trabalhou e fez a academia,
essa habilidade vai ser muito útil na sua vida. Então, talvez superar esse medo e começar devagar seja essencial para você ali prosperar em qualquer caminho que você decida seguir. Não, e o pior, caso eu resolva seguir, eu tava pensando em exportação e importação. Aí você fica tipo, será que? Acho que você já sabe a resposta. E até se você seguir, se tiver um hiato no financiamento das bolsas e você precisa trabalhar para pagar suas contas, às vezes tem que manipular dados. Então, assim, ouça esse conselho do professor Hermes, eu acho que é fundamental. Mas eles não ouvem, não adianta, né, Eduardo? Bora lá, então eu vou criar o link aqui do lado, vou interromper a nossa gravação e daqui a pouquinho eu, Paola e Lisa retornamos, tá? Então fica aí, Eduardo, vai se entretendo com seus colegas e aí a gente já volta aí.